Olá, amigos, estamos aqui com vocês neste momento posterior à realização da prova do TJDF para fazer uma análise dos itens que foram apresentados na parte de Direito Administrativo. Evidentemente, não temos aqui o propósito de antecipar o gabarito do CESP, mas tão somente de fazer alguns comentários que possam direcionar a nossa análise deste tema. Queremos apenas compartilhar com vocês esta ansiedade natural no momento posterior à prova e, então, estabelecer aqui algumas noções sobre o que foi explorado nesta prova. Evidentemente, alguns pontos podem ensejar resposta diversa, todavia, é bastante útil o estudo que pretendemos agora realizar. Então, vamos ver o item 51. Que foi o primeiro item de direito administrativo. Este item tratou do conceito de administração pública. E como nós vimos nas nossas aulas, existe o sentido orgânico, subjetivo de administração. E neste sentido, a administração compreende os entes, as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que desempenham a atividade administrativa. Então, sentido subjetivo corresponde a quem realiza a função administrativa. Por isso, está correta a afirmação aqui contida. A administração pública, em sentido orgânico, designa os entes que exercem as funções administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Correta, portanto, esta afirmação. Vamos agora para o item 52. Este item nos pediu a classificação dos órgãos públicos quanto à estrutura. Ora, esta classificação distingue quanto à estrutura os órgãos simples, também chamados de unitários, e os órgãos compostos. Os órgãos simples são aqueles que não compreendem outros dentro de sua estrutura. Já os órgãos compostos são integrados por outros órgãos dentro de sua estrutura. Então, o que se disse aqui no enunciado não se refere à classificação quanto à estrutura. O que se disse aqui no enunciado se refere à classificação quanto à composição e não quanto à estrutura. Quanto à estrutura, temos órgãos simples ou unitários e órgãos compostos. Está, portanto, errada a afirmação do item 52. Vamos adiante. Vamos agora ao item 53. Item 53 trata de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. Diz o item 53, pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, as empresas públicas são criadas por autorização legal, para que o governo exerça atividades de caráter econômico ou preste serviços públicos. Como nós sabemos, as empresas públicas são criadas após autorização legal. Parece-nos correta esta afirmação. Na verdade, a criação da empresa pública pressupõe a autorização de lei específica. Não é a lei que cria diretamente a empresa pública. Todavia, a autorização legal já significa a necessidade de desenvolvimento de uma atividade complementar pelo poder público. Nos moldes do direito privado, então, a elaboração da escritura de constituição, a elaboração do ato constitutivo, que se faz em função da autorização legal. Portanto, entendemos como certa esta afirmação. Questão 54, item 54. As sociedades de economia mista podem revertir-se de qualquer das formas em direito admitidas, a critério do poder público que procede à sua criação. Evidentemente errada esta afirmação. Todos nós sabemos que
as sociedades de economia mista necessariamente revestirão a forma de sociedades anônimas. Errada, portanto, esta afirmação. Questão 55. Nos litígios comuns, as causas que digam respeito às autarquias federais, sejam estas autoras, rés, assistentes ou oponentes, são processadas e julgadas na Justiça Federal. Correta esta afirmação. Está de acordo com o que dispõe o artigo 109 da Constituição Federal. Vamos a mais um item. Vamos ao item 56. Agora, nós temos itens que se referem à improbidade administrativa. E este item trata dos sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa. E aí, o erro desta assertiva está no advérbio somente. Ora, na verdade, os agentes públicos, aqui conceituados, são sim sujeitos ativos do ato de improbidade. Todavia, particulares também poderão ser sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa. Isto porque diz a lei 8.429, no seu artigo 3º, que aquele que concorre para o ato de improbidade, que induz o ato de improbidade, também se submete às sanções da lei 8.429. Então, não podemos dizer que os sujeitos ativos sejam exclusivamente os agentes públicos. Também, quem não for agente público pode ser considerado sujeito ativo de ato de improbidade, desde que induza ou concorra para a prática do ato. Isto nos termos do artigo 3º da Lei 8.429, da lei que trata da improbidade administrativa. Correta, portanto, a afirmação. O item 57 se refere aos consórcios públicos. Realmente, os consórcios públicos são ajustes firmados por pessoas federativas. E realmente, os concursos públicos irão constituir pessoas jurídicas de direito público, no caso chamadas de associações públicas, ou então pessoas jurídicas de direito privado. Agora aqui diz, mediante autorização legislativa. Na verdade, a Lei 11.107, a lei que trata da formação dos consórcios públicos, estabelece, de início, a elaboração de protocolos de intenção. Esses protocolos de intenção terão que ser ratificados por leis próprias de cada pessoa federada integrante do consórcio, subscritora daquele protocolo de intenções. A Lei 11.107 não fala em autorização legislativa, fala em ratificação dos protocolos de intenções para tanto. De modo que se pode considerar como errada esta assertiva em razão do emprego desta expressão autorização legislativa, embora seja uma questão em que se admite solução diversa pela banca do CESP. Mas, em princípio, não utilizou a expressão empregada pela lei, que fala em ratificação dos protocolos de intenção. E ainda, quando o consórcio constituir pessoa jurídica de direito público, a própria instituição do consórcio se dará com a ratificação daquelas leis. Então, não se poderá ver neste caso como mera autorização, mas, em relação às associações públicas, como o próprio ato de constituição do consórcio, a ratificação legislativa. Então, são observações que fazemos aqui, embora se admita a solução diversa pela banca. Item 58. O contrato de concessão de serviço público pode ser rescindido por iniciativa da concessionária, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente. Neste caso aqui,
nós temos a transcrição literal do artigo 39 da Lei 89/87 de 95. Correta esta afirmação, que é transcrição literal de texto de lei. Neste caso, nesta hipótese, nós temos a chamada rescisão como forma de extinção do contrato de concessão de serviço público. A rescisão se dá por iniciativa do particular, por iniciativa do concessionário, em razão de culpa do poder concedente. E a rescisão exige a via judicial, se faz pela via judicial. Portanto, correta esta afirmação. Vamos agora a itens que tratam dos atos administrativos. Item 59. São sempre convalidáveis os atos administrativos com vícios de competência, forma e motivo, mas não os atos com vícios de finalidade e objeto. Como todos nós sabemos, vícios referentes ao motivo não permitem convalidação, não admitem convalidação os vícios inerentes ao motivo. Por outro lado, nem sempre o vício de competência e de forma propicia a convalidação. Em se tratando de competência exclusiva, a convalidação não é viável. Em se tratando de forma essencial à validade do ato, a convalidação não é viável. Então, por todas essas razões, está errada esta afirmação. Vamos ao item 60. O que diz aqui o item 60? Um dos efeitos do sistema hierárquico na administração é a avocação de competência, possível somente entre órgãos e agentes do mesmo nível hierárquico, ou entre os quais haja relação de subordinação, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Como todos nós sabemos, nos termos da Lei 9784 de 99, só se admite a avocação se houver vínculo hierárquico, se houver relação hierárquica. Então, a avocação não se faz entre órgãos e agentes do mesmo nível hierárquico, se faz de um superior para um subordinado. É este o conceito técnico de avocação. Ressaltamos que a avocação nem sempre é possível, ela tem caráter excepcional, e esta referência aqui a circunstâncias técnicas, sociais, econômicas, jurídicas ou territoriais seriam corretas se estivéssemos diante da delegação. Então, por todas essas razões, está errado o que se diz no item 60. No item 61, do que se refere ao exercício do poder de polícia, denomina-se exigibilidade a prerrogativa da administração de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem depender de prévia manifestação judicial. Aqui nós temos aquela diferença entre exigibilidade e executoriedade. A exigibilidade não propicia a imediata execução do ato com o emprego da força por parte da administração. A exigibilidade permite que se tome a decisão executiva, mas não possibilita essa imediata execução. Por isso, entendemos como errada esta afirmação, embora ressaltando que este tema, exigibilidade, executoriedade, às vezes suscita muitas dúvidas, porque alguns autores simplesmente não reconhecem esse desdobramento da autoexecutoriedade, e também a própria conceituação, às vezes, é um tanto nebulosa. Mas, considerando-se a distinção tradicional que se estabelece, entendemos que a exigibilidade não propicia a imediata execução, mas tão somente a tomada da decisão executiva. Na verdade, a exigibilidade vai permitir que a administração de imediato se utilize de meios indiretos, mas não da execução do próprio objeto do ato administrativo. Se alguém, por exemplo, recebe uma notificação para construir uma calçada em frente ao seu imóvel, essa pessoa poderá sofrer uma multa se não cumprir a determinação da administração. Mas não pode a administração materialmente compelir o administrado a construir esta calçada sem a determinação judicial, sem a manifestação judicial. Então seria um ato dotado de exigibilidade, mas não de executoriedade.
propriedade. Por isso, consideramos errado este item. Vamos ao número 62. Vamos ver o que diz o número 62. Suponha-se que, na execução de determinada obra pública, o contratado paralise a obra sem justa causa e sem prévia comunicação à administração. Nesse caso, a administração estará legitimada a promover a rescisão do contrato após obter autorização judicial em ação proposta com essa finalidade específica. Ora, aqui nós sabemos que se faz presente uma das cláusulas exorbitantes do contrato administrativo, que é a possibilidade de rescisão unilateral no próprio âmbito administrativo, sem necessidade de autorização judicial. Errada, portanto, esta afirmação do número 62. Vamos ao número 63. Consideram-se bens públicos dominicais os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma delas, os quais se submetem a um regime de direito privado, pois a administração pública age em relação a eles como um proprietário privado. Está aqui a transcrição literal do que consta no livro de Maria Silvia de Pietro. Por isso, devemos considerar como correta a afirmação. Embora façamos a seguinte ressalva: na verdade, a submissão não se faz com exclusividade a um regime de direito privado. Poderíamos dizer que o correto mesmo seria submissão a um regime de direito privado parcialmente derrogado pelo regime do direito público. Mas reafirmo que o que está dito aqui, literalmente, está mencionado no livro de Maria Silvia de Pietro. Por isso, possivelmente se dará como certa esta afirmação, embora com a ressalva, a observação que fiz. Então, vemos aí, em linhas gerais, né, as questões de direito administrativo. Certamente, né, teremos aqui situações que merecerão impugnações, a depender do gabarito que seja apresentado, mas o nosso propósito foi oferecer aqui argumentos para que vocês possam até enfrentar possíveis dúvidas que o gabarito venha a suscitar, a provocar. Então, muito obrigado a todos e esperamos que tenham obtido pleno êxito neste certame.